Agora sim, então iremos suspender os trabalhos da nossa 15ª sessão ordinária para fazermos uma homenagem especial com o reconhecimento desta edilidade em comemoração ao centenário de fundação do Paulista Futebol Clube, que se deu no dia 17 de maio de 1909. Assim, temos a honra de convidar o ilustríssimo presidente do Paulista, senhor Eduardo dos Santos Palhares. Por favor, presidente do Paulista. A sessão está suspensa para que possamos fazer essa homenagem. Então, peço que entre ao plenário o presidente do Paulista, senhor Eduardo dos Santos Palhares. Peço também a presença do que faça assento à mesa o deputado estadual Pedro Bigardi. Eu também peço que componha a mesa o diretor de patrimônio, o senhor Eduardo Pereira, por gentileza. E também o Djair Bocanello, que é presidente do conselho. Por favor, Djair. E também diretor da nossa Casa Legislativa. Presidente do Palhares, este é um momento festivo, não somente para a Câmara Municipal de Jundiaí, mas igualmente para a sociedade jundiaense, para a comunidade jundiaense. Assim, senhor presidente, eu peço que o senhor teça algumas palavras, né, em virtude do centenário do nosso glorioso galo. Fique à vontade. Bom dia, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores. Bom dia, deputado Pedro Bigardi, comunidade de Jundiaí, em especial a torcida do Paulista Futebol Clube, aqui presente, representado pela Raça, pela Gamoa e pelo pessoal da Amigalo também. Se me permite, presidente, eu gostaria de não fazendo o seu papel, mas fazendo o papel de presidente do Clube Jundiaense, solicitar, do Paulista Futebol Clube, solicitar aqui a presença de conselheiros do Paulista que estejam aqui. Podem levantar as mãos dos conselheiros que estão aqui? Quem está aqui como conselheiro? Eles poderiam estar conosco aqui, senhor presidente? Por gentileza. Vontade. O próprio Vanderlei Pires, ex-presidente, gostaria que vocês pudessem estar conosco aqui. Desçam aqui. Está sendo aberto aqui, olha, pode descer, pessoal. Fique à vontade. É uma forma de reconhecimento. Obrigado, Tico, por essa solicitação. Afinal de contas, um clube que faz 100 anos dependeu por uma série de ações demandadas por homens. Homens que, nesses anos, deixaram seus afazeres, deixaram suas famílias, deixaram o seu dia a dia
para cuidar do Paulista Futebol Clube. A história do Paulista é uma história muito bonita, é uma história vencedora, é uma história que poucos clubes do futebol brasileiro têm. Às vezes as coisas não dão muito certo dentro de campo, o futebol é um jogo de azar. E, às vezes, a falta de habilidade e de um bom trabalho também ajudam o azar. Mas tudo isso acontece com todos os clubes. Obrigado, viu, Vanderlei? Obrigado. E, nesse aspecto, é que nós estamos aqui, em primeiro lugar, para agradecer à Câmara Municipal. Queria lembrar que há um ano, exatamente um ano atrás, né, os senhores vereadores, alguns de vocês que estavam na última legislatura, aprovaram para o dia 17 de maio o Dia do Paulista Futebol Clube. A todos que estavam e aos atuais também, muito obrigado. A partir desse ano, né, no ano do centenário, todo dia 17 vai ser lembrado como o Dia do Paulista Futebol Clube. Em segundo lugar, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, em especial a todos os conselheiros e diretores que nesses anos puderam ajudar o Paulista. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E é uma pena, eu lamento isso, e não é porque é um momento de festa que a gente não tem que dizer, que nós não tenhamos, ao longo desses anos, renovado os diretores e os conselheiros do Paulista Futebol Clube. Muito pouca gente se interessa em saber o que acontece com o Paulista Futebol Clube. Às vezes eu tenho a impressão que apenas nós, a diretoria do conselho, meia dúzia de torcedores, para não dizer 2.500, 3.000 que vão aos jogos, gostam do Paulista. A maioria das pessoas gostam de falar do Paulista, de ouvir o Paulista, de ver o Paulista na televisão, de saber o que aconteceu e até criticar. Mas, de fato, são 2.500, 3.000 torcedores que vão a todos os jogos e nós que estamos envolvidos aqui parece que gostamos. E não deveria ser assim. O Paulista é um grande símbolo da cidade. O Paulista, quem sabe, tenha sido o maior símbolo divulgador da história de Jundiaí. Nós tivemos essa prova durante o campeonato da Copa do Brasil de 2005. De uma maneira geral, falta o apoio de tudo e de todos. E, mesmo assim, nós, teimosos, continuamos a lutar e fazer alguma coisa dentro da possibilidade que conseguimos fazer. Às vezes somos criticados, mas somos criticados não por omissão, porque erramos. Às vezes erramos porque dentro de um planejamento nós não conseguimos ter o orçamento necessário para fazer. Eu, como administrador de empresa, digo que ter sido presidente do Clube Jundiaense, participar da presidência das minhas empresas, participar do poder público, tendo orçamento, é uma coisa muito simples. Abrir um mês devendo R$400 mil não é fácil, não é brincadeira, precisa ter coragem. Só que essa coragem também tem limite. Essa coragem tem um tempo que você acaba se esgotando. Eu, particularmente, até problemas mais sérios de saúde já tive. Então, a gente não sabe até que ponto nós conseguiremos e poderemos, de fato, dar sequência a esse trabalho tão gostoso que é fazer a história do Paulista Futebol Clube. Mas, nesse instante, não nos cabe apenas falar disso, muito pelo contrário. Nos cabe, sim, estar agradecendo à Câmara Municipal, a todos os seus vereadores, em especial estar convidando todos vocês, me perdoem, senhores vereadores, e demais pessoas aqui presentes, né? Nós vamos ter uma solenidade farta aí, que eu gostaria até de poder expor aqui, mas nós teremos, em especial, um almoço no domingo, na sede de campo do Clube Jundiaense. E esse almoço é por adesão. Então, eu sei que os senhores vereadores, R$45, eu peço que todos vocês possam estar lá, contamos com vocês. Alguns de vocês vão aos estádios, se não, alguns dos esposos ou as mulheres vão aos estádios. Então, eu gostaria que vocês pudessem estar lá conosco. E vai ser o final das nossas comemorações. Aliás, elas começam hoje, né? Como agora nesse ato aqui na Câmara Municipal, nesse ato solene. No dia 15, nós teremos na Assembleia Legislativa, proporcionada pelo deputado Pedro Bigardi, também um ato solene que será feito às 10 horas da manhã, isso na sexta-feira. No dia 16, às 10 horas da manhã, o pessoal da Amigalo, da Gamor e da Raça, nós estaremos juntamente com eles fazendo, a partir das 10 horas da manhã, uma caminhada que sai atrás da catedral ali, né?
e vai até o fórum lá em cima. Em seguida, haverá uma concentração às 12 horas lá em cima na Festa da Uva, onde será feita uma carreata. No mesmo dia, às 20 horas, no sábado, nós estaremos sendo homenageados pela colônia italiana, né? Lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá na cantina, onde nós, através do São Antônio Mantovani, vamos receber na festa italiana uma homenagem. Às 22h30, juntamente com a torcida também, para passar o momento da meia-noite, estaremos fazendo uma festa lá no Lounge Club, onde os convites vão ser vendidos no local. A lounge fica ali no Beco Fino. E no domingo, que é o dia do centenário do Paulista, começamos às 9 horas da manhã com o plantio da 100ª árvore lá no Parque da Cidade, com a presença de torcedores, autoridades, convidados. Às 10h15, aqui mesmo nessa casa, nós vamos estar abrindo a exposição filatélica de 100 anos do Paulista e também colocando o nosso selo e o nosso carimbo à disposição de todos. Às 11h15 da manhã, será celebrada na Catedral Nossa Senhora do Desterro, pelo padre Wilson Vitoriano Ferreira da Silva, a nossa missa, né? E ela terá a participação também de torcedores, de diretores e de todos aqueles que gostam do Paulista de Jundiaí. E, como eu disse, às 12h30, na sede de campo do Clube Jundiaense, nós vamos fazer o nosso almoço e lá estaremos homenageando as pessoas ligadas ao Paulista de Jundiaí. Essas homenagens serão feitas necessariamente àquelas pessoas que estiveram ou participaram da história do Paulista dentro do campo, como jogadores, como técnicos, como auxiliares, e também as pessoas que trabalharam na retaguarda, como diretores, como conselheiros. Necessariamente são essas pessoas que serão homenageadas. Nós recebemos da presidência da Federação Paulista de Futebol, do Dr. Marco Polo Del Nero, uma medalha muito bonita, uma medalha significativa, que vai, sem dúvida nenhuma, fazer aqueles que forem homenageados ter uma recordação digna pela dedicação, por tudo que fizeram dentro da história do Paulista Futebol Clube. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra, e eu fico à disposição do senhor e de toda a casa. Muito bem, Eduardo Palhares, presidente do nosso glorioso Paulista. 100 anos, né, Edu? Acho que temos alguns problemas, como tem na casa de qualquer um. Então, cabe a nós todos, vereadores, nesse momento de 100 anos, falar das conquistas realmente do Paulista, né? Porque temos vários problemas, como você mesmo disse no começo da sua fala, mas temos grandes conquistas também, né? Vou citar algumas, Edu. Em 1957, a inauguração do estádio Dr. Jaime Sintra, né? Que o Galo venceu o Palmeiras por 3-1. Né? Olha só que beleza, uma bela inauguração, né? Uma comemoração dupla, né? Uma comemoração dupla, justamente. Em 1968, conquistou o primeiro acesso também ao futebol, à categoria do Campeonato Paulista de Futebol, não é isso? Se você me permite, presidente. Fique à vontade, Eduardo. Eu estou com uma relação aqui, é até bom a gente recordar, dentro disso que o presidente está falando, né? O Paulista foi campeão amador do interior no ano de 1921, no ano de 1924, 1930 e 1931. Em 1967, o Paulista foi campeão amador estadual. Em 1968, está aqui o Vanderlei Pires, o Paulista foi campeão invicto da divisão intermediária, que deu acesso à divisão principal do futebol paulista. Em 1984, como vice-campeão paulista dessa mesma divisão intermediária, o Paulista retornou à divisão principal do futebol paulista. Em 1997, foi campeão da Taça São Paulo de Futebol Juniores. Em 1999, ele foi campeão da Copa Estado de São Paulo, que é mais ou menos a Copa São Paulo que tem hoje, no segundo semestre. Em 2001, campeão paulista da Série A2, tendo novamente acesso à elite do futebol paulista. No mesmo ano, em 2001, campeão brasileiro da Série C. Em 2004, vice-campeão paulista da Série A1. E em 2005, campeão da Copa do Brasil. Sendo que nós temos quase que 70 títulos nas categorias de base nesses 100 anos de história do Paulista Futebol Clube. Muito bem, presidente. Ele
presidente roubou minha fala, viu, gente? Então, mas tá bom, não poderia ser melhor. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós temos vitórias também, né? Paulista, temos as dificuldades, que é um campeonato, o time, o futebol brasileiro, ele é feito, a razão do futebol é a paixão, né, vereador Doca? Não é, a razão, ele é muito diferente do que, não é, eu falei outro dia da matemática, aqui não tem a matemática, o futebol ele é movido pela paixão realmente. E é isso. Temos problemas, mas temos vitórias também. Então, nesse momento, eu gostaria de ficar com as vitórias de 100 anos, dessa data maravilhosa do Paulista Futebol Clube. E dessa forma, eu abro também aos senhores vereadores, que fiquem à vontade para fazer seus comentários. Vereadora Ana Antonelli. Senhor presidente Tico, senhor presidente Edu Palhares, senhor deputado estadual Pedrinho Bigardi, desculpe o diminutivo, é carinhoso. Me lembro do Paulista desde que tinha o seu campo na frente do cemitério Nossa Senhora do Desterro. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Sou também uma torcedora, como não poderia deixar de ser, jundiaiense, de nascimento, de coração, e apenas cumprimentando toda a direção, cumprimentando por esses 100 anos, recordar um fato de ver como nós sentimos isso realmente no peito, como é garra essas torcidas organizadas que aqui estão, como é garra o Bigode, hoje já nem pode mais ser chamado de Bigode, porque não é mais Bigode, mas continua sendo para nós, não é? O Vanderlei Pires, enfim, doutor Lázaro, todos os que hoje administram e aqueles que já o fizeram. Me lembro bem, numa das cadeiras que temos lá, era encostado, bem na imprensa, né? No último, nós estávamos lá, Paulista e Portuguesa, e o Paulista dependia do resultado favorável para ele se classificar. E batia a bola na trave, vai e volta, e aquele gol que não saía, Edu. De repente saiu o gol, eu pulei. Você sabe que as cadeiras são de lata, quero crer, e tem aquela borda atrás virada. Eu pulei, no que eu desci, deu a canela naquilo e abriu. Eu fui estrear o departamento médico do Paulista, mas até isso, né, valeu. Fiquei fazendo curativo uma semana, mas não tem problema. O Paulista venceu e ele obteve a classificação tão almejada. Então isso a gente sente na alma. Quando ligávamos a televisão para ver quando, numa das suas classificações, aquela avenida maravilhosa que é a dos imigrantes, e toda a carreata, e Galo, e Paulista, como nós somos, né, bairristas, realmente, nós amamos de paixão esse Paulista, que é a referência da nossa cidade de Jundiaí em termos de esporte. Parabéns a você, Edu, continue com esse trabalho magnífico e que venhamos a conseguir novas conquistas. Quando eu falo que você venha a conseguir isso, é claro que ninguém faz nada absolutamente sozinho. Você depende da sua equipe, você depende da sua diretoria, principalmente dos jogadores, mas principalmente da torcida, porque sem a torcida que eleva e leva adiante os jogadores e o nome do nosso Paulista, nada acontece dentro do campo, não é? Torcida essa que a duras penas, com sacrifício, sem dinheiro, pedindo para um, para outro, lotando o ônibus, saindo de Jundiaí, indo para todo lado onde o Paulista joga, não é? Eu acho que merece realmente toda a nossa consideração e todos os nossos cumprimentos, não só para a diretoria, mas essa torcida que sempre levou e elevou o nome do nosso Paulista nesses 100 anos. Parabéns a todos. Obrigado. Muito bem. Peço a palavra. Vereador Roberto Conde. Eu não poderia deixar de pronunciar, né, nessa data festiva. E eu creio que um time não completa 100 anos por acaso. É uma junção de competência, de amor, de paixão. Haja vista que o futebol brasileiro, né, tem o seu lado difícil, né? Falta leis que venha até proteger mais o clube. E a gente vê aí clubes que fecharam até suas portas. Tem um caso aí de Campina, Guarani, eu fiquei sabendo que vai vender o seu estádio para poder pagar dívidas. E o Paulista, né, com muito empenho, com muita dedicação, com muita garra, tem o seu estádio próprio e
foi campeão da Copa do Brasil, aqui citado, com muito brilhantismo, levou o nome de Jundiaí para os 4 cantos, né, do Brasil, e por que não dizer até para o mundo. Então, eu quero parabenizar e ser solidário ao apelo que o presidente fez, até para a sociedade investir mais no Paulista, não só os empresários, os comerciantes, que a gente sabe que o clube ele vive de receita, né? E não havendo receita, não há investimento, não há qualidade de jogadores. Então, eu faço esse apelo e nessa data festiva para que toda a sociedade venha ajudar o Paulista. Muito bem. Vereador Silvio. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente do Paulista Futebol Clube, torcida, que cumprimento na pessoa do Bigode, que a gente sempre encontra lá no campo de futebol. Na verdade, eu não ia falar agora, porque eu ainda estou muito emocionado. Mas Paulista está no coração da gente. Eu falo daqui a pouco. Senhor presidente. O vereador ficou emocionado, a gente sabe por quê, porque gosta muito do Paulista. Antes de passar a palavra aos vereadores, tem algum jogador, ex-jogador do Paulista aqui, presente? O Baitu? Baitu, desce aqui, vem para cá, vem para cá. Vem cá, Baitu, é importante, né? A gente homenagear o Paulista e as pessoas que fizeram parte também, né? Torcida, diretoria, jogadores, isso é importante. Vereadora, desculpe, vereador Doca, a vereadora Marilena Negro havia pedido primeiro. Vereadora, por favor. Bom, eu cumprimento o Eduardo Palhares, extensivo aí a toda a mesa, o deputado Pedro Bigardi, o Baitu, que está chegando agora aí. Os nossos cumprimentos pelo centenário do Paulista, um time que eu aprendi a respeitar por ter na família torcedores ávidos, como um casamento, né? Por amor, na dor, está sempre ali, estão presentes. É o meu marido Coca, o meu genro, o Célio e toda a família, extensivo até o trabalhador funcionário da minha chácara, o Roberto, que também está sempre presente ali na companhia do Coca. E dizer que a torcida realmente é muito importante, porque conquistou esse carinho. Então, acho que uma coisa leva a outra. Eu acho que a diretoria tem todo esse empenho porque vê esse respeito, vê essa reação da torcida, que é exigente, né? E muitas vezes sobram críticas, mas é no sentido de construir realmente o que a gente construiu. E a gente quer muito que o Paulista continue a levar o nome de Jundiaí, porque nesses 100 anos fez isso, né? Contribuiu para levar e elevar o nome de Jundiaí. Tive a honra de homenagear um responsável técnico, Mancini, né? Aqui nessa casa, dando um título. Então, acho que a Câmara está fazendo o seu papel, sempre apoiando tanto o time quanto a torcida, quando vem aqui nos apelam para ajudar. E é nesse sentido que a gente quer que continuem outros aniversários do Paulista e vamos passar isso para as outras gerações, que nós aqui, na faixa cinquentenária, né, a gente passa rapidamente e a gente tem que deixar essa motivação para os mais jovens que estão chegando. Espero que essa diretoria abra a possibilidade para outros entrarem e continuar o trabalho, o intenso trabalho que deve ser desenvolvido. Então, parabéns a todos. Muito bem. Vereador Doca. Como o vereador Silvio ficou emocionado, de fato emociona ver o Paulista chegar aos 100 anos. Eu parabenizo o Edu Palhares, a sua diretoria, aos senhores conselheiros, a torcida do Paulista, e nós chegamos aos 100 anos. E é importante
a gente saber que teve muitos quadros profissionais de Jundiaí que, lamentavelmente, não conseguiram ter aquela força que o Paulista teve. E o mais importante de tudo é que Jundiaí depende do Paulista, precisa ajudar o Paulista. E nós vamos ter, evidentemente, que o executivo, o chefe do executivo, tente uma aproximação com as indústrias e peça a colaboração, e vamos todos nós ajudar o Paulista a conquistar os títulos que ele merece. Eu tenho fé que nós chegaremos lá. Já passou por muitas dificuldades. O Paulista tem uma torcida, conforme o presidente Edu Palhares falou, de 3.000, 2.000, mas não é bem isso. Nós temos uma torcida enorme. É que até hoje não se fez uma pesquisa pelas emissoras que transmitem as partidas de futebol para ver a população como é grande. Nós vamos depender muito de transporte urbano como tinha antigamente. Saía dos bairros, o Edu Palhares sabe disso, e os ônibus saíam de todos os lugares e a pessoa criava coragem e ia até o estádio do Paulista. Portanto, uma saudação especial à atual diretoria, ao conselho, aos torcedores, ao Bigode que está aqui, que representa, aos jogadores, e tinha uma mensagem a transmitir ao doutor Lázaro de Freitas Nunes, que ele é paulista de coração e Flamengo do Rio de Janeiro. E agora ele tem um companheiro aqui do lado, que é o pastor Conde, Paulista Futebol Clube e Flamengo do Rio. O senhor tem mais um companheiro do Flamengo aqui, Paulista e Flamengo. Obrigado, senhor. Passo a palavra. Vamos voltar para o Silvinho agora, Paulo Sérgio. Agora ele vai conseguir falar. Vamos lá, Silvio. Bom, gente, eu me lembro a primeira vez que eu fui no campo do Paulista, em 1978, Paulista e Comercial de Ribeirão Preto, né? E das tantas passagens, né? Lá no Canindé, campeão da Copa São Paulo de Júniors, lá no Campo do Nacional, 2001, no Maracanã, e em vários lugares que a gente vai nesse país, quando a gente mostra a camisa, as pessoas sabem que já ouviram falar de Jundiaí. Gostaria também de dizer que nós recebemos um manifesto das torcidas. Esse manifesto, ele pede realmente o apoio de toda a comunidade jundiaense, dos empresários, do poder público. Esse manifesto será entregue a cada um dos vereadores, e o que está escrito nesse manifesto é exatamente aquilo que tem sido dito por toda a torcida, pelo nosso presidente e pelo vereador Doca, que também aqui nos antecedeu, tá? Então, é um momento, realmente, de a gente aproveitar essa emoção dos 100 anos, de todas essas dificuldades que o time realmente está passando, e seguir um pouco. Eu sou torcedor do Paulista, mas aquilo que aconteceu com o Corinthians deve servir de exemplo, né? O time chegou no fundo do poço, e quando chegou no fundo do poço, conseguiu realmente se reerguer num patamar até acima de onde estava. Então, eu tenho certeza que tudo isso que o Paulista está passando nesse momento vai servir para levantar o time. Muito obrigado. Bem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente do Paulista, do PV, da DAI, da FUMAS, queria parabenizar, só para relaxar um pouquinho, para o Silvinho recuperar as forças. Acho que a maioria das coisas já foram ditas. Quero parabenizar o Paulista pelos 100 anos. Espero que esse marco dos 100 anos sirva para que se agregue realmente a torcida, a diretoria. Eu acho que isso daí deve ser um start para que nós nos reunamos. Não sou paulistano de nascimento, sou jundiaense por título concedido,
torço freneticamente para o Paulista, mais do que para o Corinthians hoje em dia. E espero que realmente esses 100 anos sirva de um momento de agregação, de solidariedade, e tanto da torcida aqui representada, como da diretoria, como da comissão técnica, para que realmente nós possamos elevar o nome de Jundiaí por uma instituição que é o Paulista não deixa de ser uma instituição, para que nos agreguemos nesse pool, para que realmente incentivemos o Paulista, que é o nosso clube de coração. Parabéns, senhor presidente, parabéns, diretoria técnica, parabéns ao Pedro Bigard ter vindo também, obrigado, Bigode, e que realmente seja isso, esse marco seja início de uma agregação nova de toda a torcida, com a comissão técnica e com o resto das pessoas. Obrigado, senhor presidente. Vamos lá, senhores, parabéns. Senhores, vereador Bardi. Senhor presidente, presidente Eduardo Palhares, a quem peço vênia para cumprimentar toda a mesa e, em especial, todo o público aqui presente, torcedores do Paulista. Eu não poderia deixar de me manifestar e dar parabéns ao Paulista pelos seus 100 anos. Como falou o pastor Roberto Conde, não é à toa, não é por nada que um clube completa a idade centenária. É a conjunção do esforço, né, de toda uma comunidade, daquela semente plantada lá atrás e, principalmente, da paixão que motiva o brasileiro no que diz respeito ao futebol. Quer dizer, o brasileiro é um apaixonado, de fato, pelo futebol. Eu queria traçar 2 aspectos bem rapidamente. O primeiro deles, dia desses atrás, o meu particular amigo Cristiano Mingotti, num rompante de indignação, mandou uma carta, né, para o Espaço do Cidadão, num dos periódicos locais, questionando, né, e cobrando até do poder público municipal um empenho maior, não no sentido de financiar, até porque existe uma restrição legal, né, a lei de responsabilidade impede, mas no sentido de que as forças políticas da cidade, o poder executivo, o poder legislativo, um esforço no sentido de conclamar a sociedade, no sentido de buscar apoio dos empresários, no sentido de buscar apoio junto à população para alavancar a atividade de futebol do Paulista. Pode ter certeza, caro Cristiano, que eu sei que está aqui na plateia, que no que depender deste vereador e no sentido de sensibilizar não só o poder público municipal, mas também esta Casa de Leis, eu vou trabalhar com muito afinco no sentido de sempre estar ajudando o nosso querido Paulista. E na esteira do que disse, né, a vereadora Ana Antonelli, cada um tem uma particular lembrança do Paulista Futebol Clube, né? O Silvinho citou aí que esteve lá no Maracanã, que acompanhou alguns jogos. Eu tenho uma em particular, meio que perto de Bragança Paulista, numa ocasião que eu tomei um puta pau lá, né? Tive que voltar uma parte do caminho a pé para poder pegar o ônibus e voltar para Jundiaí. Então o Paulista está sempre, né, de alguma forma, marcando a gente. No meu particular, marcou bem a minha cabeça na época. Mas quero, né, no sentido, para finalizar, dar os parabéns a toda a torcida do Paulista e a todo o povo jundiaense que acompanha, que gosta, né, e aqui também deixar o meu sincero voto de sucesso ao meu particular amigo Bracali, que está, né, agora assumindo a responsabilidade do futebol profissional, ao meu amigo Bracali lá da Ponte São João, meus parabéns e torço para que ele dê muito certo. Muito obrigado. Bem, vereador. Senhores vereadores, vereador Zé Dias. Cumprimento aqui na casa, presidente Galvão, José Galvão Braga Campos, o nobre deputado Pedro Bigardi, presidente, aqui presente Eduardo Palhares, né? O Eduardo Pereira também está aqui presente, Dejair, Bigode, os conselheiros, né? E também quero aqui cumprimentá-los, todos os torcedores do Paulista, o público aqui presente, e eu acredito que a imprensa também que tem um papel fundamental nesse processo todo, porque a imprensa, nós sabemos, quando o Paulista nos representou a cidade de Jundiaí pelo país, a imprensa tem uma parcela muito grande nesse trabalho junto ao nosso Paulista Futebol Clube. Paulista que levou o nome de Jundiaí para o país. É uma glória para nós, torcedores.
eu faço parte desse trabalho, tenho meus filhos, está sempre presente no Paulista, não é verdade, Eduardo Pereira? E a gente sabe que são 100 anos de alegrias, com certeza, com alguns momentos, dificuldades, até tristeza, porque não é todo momento de alegria, mas isso daí faz parte do dia a dia do ser humano, né? Então, portanto, eu aprendi a respeitá-los, todos, jogadores, direção, nosso companheiro Dejair também presentes aqui, né? E a gente sabe que a força e a garra, ela está aí, ela está completa, e dentro desse trabalho todo, nós temos uma responsabilidade de torcedores, público da cidade de Jundiaí, e eu acho que direção, serviços públicos, para que nós possamos ter um paulista que realmente já trouxe para a nossa cidade muitas alegrias, mas não se apagou, ele continua. E esse trabalho tem que ser feito por todos, direção técnica, comissão técnica, enfim, conselheiros, ou a população, torcedores. Então, portanto, eu tenho aqui, e agradecê-lo todos esses anos, né, no qual eu tenho conhecimento do paulista na cidade de Jundiaí, eu fico muito feliz. E eu parabenizo todos, principalmente você, Eduardo Santos Palhares, com a sua comissão, seu grupo de trabalho, porque sozinho o que será de nós, né? O que nós faríamos sozinhos. Então, portanto, precisa de uma boa equipe. E a equipe são vocês, direção, e a população no qual nós temos que realmente gostam do Paulista Futebol Clube. E pode ser que muitas vezes o jogo não é disputado na nossa cidade, mas eu já vi, saindo da cidade de Jundiaí, muitos ônibus superlotados, indo para outra cidade bem distante da nossa cidade de Jundiaí. Então, eu parabenizo todos vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo carinho, pela garra, que realmente trazeram a história e está nos trazendo a história de 100 anos. Ou seja, de uma forma positiva, ou até de momentos difíceis, mas é uma história. 100 anos. Parabéns. Bem, vereador. Vereador Gustavo. Senhor presidente, público aqui presente, estou recebendo aqui em mãos o manifesto como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes desta casa. Queria ler um trecho desse manifesto. Assim, nós perguntamos, será que Jundiaí, com aproximadamente 350 mil habitantes e cerca de 8 mil empresas, representando o 10º PIB do Estado, é 25º do país, não tem mais nada a nos oferecer? Temos exemplos como Barueri, São Caetano e Santo André. Por exemplo, precisam o poder público e clubes de futebol atuando juntos com sucesso. E por que será que não podemos agir da mesma forma? Senhor presidente, é lamentável a situação atual do Paulista. Uma cidade rica como Jundiaí, as empresas não apoiarem esse time de futebol, que é o maior garoto propaganda de nossa cidade. Sei das dificuldades do Paulista hoje em nossa cidade. E espero que esse marco de 100 anos comece uma nova história no Paulista de Jundiaí. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Vereador Leandro. Senhor presidente, gostaria de agradecer a presença nessa casa do deputado Pedro Bigardi, do Edu Palhares, presidente do Paulista, dos conselheiros, torcedores. Gostaria só de relembrar uma passagem na Copa do Brasil em 2005, em que o Paulista bateu alguns adversários pequenos, como Internacional do Rio Grande do Sul, Cruzeiro, Botafogo do Rio de Janeiro, Figueirense de Florianópolis e Fluminense na final, né? Juventude também do Sul. Numa ocasião contra o Figueirense, minha família, meu sogro, minha sogra são de Florianópolis, estávamos juntos. Houve até uma briga na torcida, na expectativa de assistir o jogo, e o Belo Galo bateu o Figueirense e nessa trajetória conseguiu chegar até a final e bater o Fluminense na final. E participou da Libertadores logo em seguida. Então,
Gostaria de relembrar todo esse momento. Nas pequenas vitórias também, em todos os campeonatos que disputou, procuro ir em todos os jogos quando estou na cidade. E eu acho que a gente tem que ter realmente coração, se unir e parabenizar toda a estrutura do Paulista, para que a gente volte a ter o Galo aí cada vez mais forte, tá? E bater nesses adversários, como eu mencionei, e trazendo cada vez mais glórias para toda a torcida, para todos os que amam realmente o Paulista de coração. Essas são minhas palavras, muito obrigado. Bem. Vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, cumprimentar a todos aqui da mesa, o presidente Paulista, Eduardo Palhares, seus colaboradores, diretores, em especial ao Baitu, qual cumprimento não só jogadores, mas como torcedores aqui nessa casa. Falar do Paulista é falar de Jundiaí. E nós sabemos que o jundiaense tem no coração seus segmentos, né, que fizeram de Jundiaí ser o que é hoje. A questão da agricultura através do plantio da uva, do morango, a história através da ferrovia, muitos jundiaenses ligados à questão ferroviária, e a questão do esporte, que o nosso glorioso Paulista elevou o nome da cidade de Jundiaí no mundo. Então, nós só temos aqui agradecer o Paulista por essa façanha que ele fez a nível internacional, levando o nome de Jundiaí. E essa Câmara não poderia se furtar uma comemoração de 100 anos e prestar, que eu vejo, uma singela homenagem ao que foi o Paulista na nossa cidade. Então, eu fico muito feliz de estar presente nesse momento, inclusive muito feliz eu fiquei de ser um dos que plantou, Eduardo, uma daquelas árvores do ano passado. E nós ainda falamos quem estará lá no centenário. E feliz alguns voltamos, né? Estaremos aí junto, através da Câmara Municipal, podendo fazer essa humilde homenagem a esse grandioso time Paulista Futebol Clube. Parabéns pelos 100 anos. Vereador Val. Senhor presidente, vereador Tico, presidente do Paulista, senhor Eduardo Palhares, Eduardo, deputado, meu amigo Pedro Bigardi, Marcelinho, companheiro do partido, enfim, todos presentes. Eu não poderia deixar de manifestar também, não tenho muito o que dizer. Já se foi mencionado aqui o que o Paulista realizou e o valor do Paulista. A Bíblia diz que nós temos que ser como atleta na fé. E a fé, todo mundo sabe, que é acreditar nas coisas invisíveis, as coisas que não se veem. Nós vimos o que o Paulista fez, mas eu acredito ainda no que o Paulista vai fazer. Acredito na aglomeração das torcidas, como disse o Dr. Paulo Sérgio Martins, conscientizando os jundiaenses. Nós temos torcida, sim, Jundiaí, mas muitas vezes colocamos o Paulista no segundo time. Eu vejo isso lá em casa. É uma briga quando tem o jogo do Paulista e eu não quero ver o Paulista. Mas você é São Paulino, não. É o meu segundo time. O meu primeiro time sempre foi o Paulista, desde o momento em que vim para essa cidade e comecei a entender o que era futebol. E isso nós precisamos conscientizar o jundiaense, nossos munícipes, de dar valor ao que é nosso. Às vezes valorizamos os de fora e perdemos a oportunidade de valorizar o que é nosso. Perdemos até a nossa própria ocasião, oportunidade de honrar o que é nosso, para honrar o que é dos outros. Sempre torci pelo São Paulo, mas a paixão é, como disse o vereador e presidente desta casa, é o Paulista, é a nossa paixão. E vi isso traduzido nas palavras do vereador Silvinho Armani.
em relatos que muitos aqui viveram e experimentaram acompanhando. Eu sou um torcedor que não vai ao estádio, com exceção algumas vezes do Paulista, e uma única vez no Morumbi. Paulista fui, eu acredito que umas 7, 8 vezes. Mas, gente, nesse centenário, acho que a mensagem maior é levar aos nossos torcedores, que nós sabemos que são embutidos, escondidos, mas que são de Jundiaí, é do nosso Paulista. Conscientizar eles para que passem a torcer mesmo, a se conscientizar que eles sabem que o Paulista é nosso, mas não estão percebendo, está passando desapercebido. E acreditar no Paulista, no que ele ainda vai realizar, ter fé no Paulista, porque o Paulista vai fazer ainda grandes realizações no esporte. Eu acredito nisso. E hoje aqui, hoje, bem representado por toda a sua diretoria, até por jogadores, o Baitu e a nossa torcida. Vamos acreditar ainda mais no Paulista, parabenizar a torcida, igual mencionado aqui, de 2 a 3 mil pessoas, o Amigalo, raça tricolor, e é isso que nós precisamos do torcedor. O torcedor tem que ter raça também, Gamor, vê-los como exemplo e sermos verdadeiros torcedores no esporte do nosso Paulista. Portanto, deixo aqui os meus parabéns ao Edu, a toda a diretoria, aos jogadores hoje atuantes, os que passaram, aos técnicos e essa linda torcida que tem se mostrado, parece minoria porque eles encaram, eles assumem o papel de valorizar o esporte jundiaense através do nosso Paulista, e que nós possamos também mostrar, sermos torcedores, mas em primeira mão do nosso time, não em segunda mão. Parabéns a todos, e vamos acreditar com fé que o Paulista vai continuar sendo campeão, até mesmo o dia que ele perde um dos seus jogos, ele continua sendo campeão, porque não é o acaso, como já ouvimos dizer aqui, alguém sobreviver 100 anos, tem que ser mais do que campeão. Parabéns, Paulista. Muito bem, senhores. Antes da gente continuar aqui, presidente, a vereadora Ana Antonelli passou alguns comunicados aqui, vereadora. Nós tínhamos o vereador José Pedro Raimundo, né, que foi locutor esportivo. E a gente tem que lembrar o símbolo da locução esportiva, né, o Hélio Luiz. O Hélio Luiz Lorenzini, que a gente tem que lembrar realmente, a vereadora lembrou aqui, radialista esportivo, que era a voz do Paulista realmente naquela época, né? E todos os outros, né, os outros locutores, mas em nome do saudoso Hélio Luiz Lorenzini, a gente sauda aqui todos os locutores, né? Balão de cora. Então o deputado vai falar algumas palavras também, deputado, fica à vontade. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui o senhor presidente, a mesa diretora, os vereadores todos pela iniciativa de abrir a casa a essa comemoração dos 100 anos do Paulista. Queria cumprimentar também o presidente Eduardo Palhares, toda a diretoria, os conselheiros, o Baitu, o companheiro Baitu, pela iniciativa também de fazer uma festividade desses 100 anos. E cumprimentar a torcida aí, que também tem atividades programadas, vai para a rua, caminhada, a torcida é assim mesmo, né? Vai para a rua e faz a caminhada, fazer a carreata, e é importante a gente estar presente nesses momentos todos. Eu queria, todo mundo lembrando de historinha, eu queria lembrar uma historinha também, que fala dessa paixão do torcedor. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu estava ali num barzinho ali na Marechal, a gente estava se preparando para ir para o estádio, né? Aquela preparação básica, e parou um carro de fora de Jundiaí, perguntando aonde era, o carro estava cheio de gente, e perguntava onde que era o estádio do Jaime Sintra. E a gente viu que a placa era exatamente o nome do time que vinha jogar com o Paulista. Aí um colega meu, torcedor, doente, falou assim, deixa que eu explico. E começou, você vai em frente, sobe a Henrique Andrés, desce a Rangel Pestana, vai embora pela Fernando Arens, pega... Ele mandou o cara lá para o outro lado do mundo. Eu falei, você é doido, meu? Ele falou, eu não vou botar gente contra nós no estádio, né? Então, o torcedor tem essa paixão mesmo, que faz parte da história do futebol, da nossa história. Agora, nós que somos agentes políticos, a Câmara, os vereadores, deputados, prefeito,
além da paixão, né, que todo mundo tem pelo futebol e pelo Paulista, nós temos que buscar alternativas sempre de que o clube esteja com uma saúde financeira, buscar apoio das empresas, como foi bem colocado aqui no manifesto. Isso está faltando a gente buscar na cidade rica, uma cidade que tem muito empresariado fortíssimo, ter uma relação com a cidade também, né? Usar a cidade no comércio, na indústria, mas também colaborar com as cidades. E o Paulista é um patrimônio da cidade, são 100 anos de vida, não é qualquer coisa. Eu comento lá na Assembleia, o pessoal começa a falar de Barueri, de Santo André, fala, nós, 100 anos só nós. 100 anos é muita coisa, é um patrimônio da cidade, é a história da cidade, né? E o Paulista também dá contribuição, claro que sempre deu, de formação, do esporte ser um acesso para essa juventude, para essas crianças. Então, esses dois lados têm que ser trabalhados. Então, a nossa expectativa é de comemoração dos 100 anos, pelas vitórias todas, e também por uma expectativa que a gente possa ter uma nova fase no Paulista, com mais contribuição, mais ajuda da sociedade jundiaense. Eu queria rapidamente, inclusive meu papel aqui hoje é convidar todos vocês, convidar essa casa, os vereadores, todos os torcedores, personalidades. Na próxima sexta-feira, como colocou aqui o presidente Eduardo Palhares, nós vamos fazer o ato solene dos 100 anos lá na Assembleia Legislativa. É um ato importante, um momento importante também que faz parte desse calendário. Nós conversamos muito com a diretoria do Paulista e com a torcida para fazer esse ato. Dá uma repercussão maior, né? Temos aí a possibilidade, inclusive, desse ato ser transmitido aqui para a cidade, para a região. Então, é importante a gente comemorar os 100 anos. Estão todos convidados, 10 horas da manhã, lá na Assembleia Legislativa, para mostrar que o Paulista tem mais tradição, mais forças, muito mais força que os outros times que estão por aí. É essa a minha expectativa desse ato na Assembleia, e a gente vai comemorar com certeza muitos anos de vida do Paulista, que é um patrimônio da cidade, tenho certeza disso. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado. Acho que é importante, até estava conversando com o Edu, homenagear essas pessoas que muito fez pelo Paulista e que estão aí firme e forte ainda, como o Vanderlei, né? O Dr. Lázaro, o Bigode, gente. Eu estive conversando com o Bigode outro dia, até falei do Nascimento. Até tem uma peculiaridade também, viu, Edu? Eu já falei, o Edu sabe disso. Eu fui gandula do Paulista, é verdade. Fui gandula na década de 80, vereador Doca, estou dando risada, mas é verdade. Então, o mais próximo que eu cheguei da bola foi ser gandula, porque todo garoto quer ser jogador de futebol, né? E não era diferente comigo. E não consegui, mas fui gandula do Paulista, foi alguma coisa. Fiquei dentro do campo lá, né? E o Nascimento, ele olhava para mim assim, Bard, e falava, mas você é muito magrinho, não posso pôr você nem como gandula. E eu falo, não, deixa eu ficar, vai. Mas com aquele coração que ele tinha, né? Uma grande pessoa, e ele ficava com dó naquele momento e não me deixava de fora e punha eu toda vez. Mas toda vez ele falava, você é muito magro, não pode. Aquele calção enorme, Doca, era incrível aquilo. Mas são momentos que a gente passou mesmo do Paulista, né? Edu, eu vou chamar agora, para que a gente, né, dê continuidade, o tenor Márcio José, que ele vai falar algumas palavrinhas aqui e fazer uma coisa muito bacana agora. Vamos lá, Márcio, fica à vontade. Bom dia a todos. Como eu fui um engenheiro ferroviário durante 23 anos na FEPASA, fui diretor do Museu da Companhia Paulista, filho e neto de ferroviário. Meu pai foi maquinista da Companhia Paulista e foi exclusivamente maquinista do trem de inspeção do Dr. Jaime Sintra. O apelido do meu pai na ferrovia era Zé Ventania. E o meu avô também foi ferroviário e eu também. E eu lembro que quando nós cuidávamos do Museu da Companhia Paulista e também da biblioteca, a história do Paulista é muito interessante, porque em 1909, do lado da locomotiva número 34, no pátio, do lado da oficina, foi feita uma reunião do lado dessa locomotiva e ali foi fundado o Paulista, né? Então, ele é eminentemente ferroviário, né? Me dá muita alegria. Eu vim exclusivamente de casaca, sem camisa frisada e sem gravata borboleta,
mas uma camisa do Paulista, que uma vez nós fizemos lá na cantina do Jarbas, porque, à semelhança de vários locais na cidade, nós temos os nossos redutos de torcida. E lá na cantina a gente tem o nosso. Nós fizemos essa camisa quando o Paulista foi campeão da Copa do Brasil 2005. Eu não podia começar a cantar o hino do Paulista sem falar alguma coisa, né? E o vereador Paulo Sérgio e o vereador Val tirou um pedacinho do meu discurso, mas eu vou falar, porque eu sou bauruense, mas eu não tive tempo de torcer para o Noroeste, coitado do Noroeste, né? Da maneira correta como eu torci para o Paulista, né? Meu pai é jundiaense, então em 67 eu vim para cá. E com o Adilson Fredo Pereira, que a gente sempre está lá na cantina, eu sempre pensei da seguinte forma: eu sou primeiramente corintiano, depois eu sou torcedor do Paulista. Isso eu levei até o ponto que o Adilson virou e falou: Márcio, você precisa torcer para o time da tua cidade. Eu mudei minha opinião. Hoje eu sou paulista. Pode estar decidindo a final, eu vou torcer para o Galo. Desculpa, Corinthians, mas eu sou paulista. Hino do Paulista, por favor, de pé. Tricolor, meu clube amado, teu caminho é o da glória. Segue avante no gramado, traz os louros da vitória. Mas se a luta te enfraquece, há poder dos desenganos, a história não te esquece, tu és paulista dos veteranos. Paulista, 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 é jundiaense que quer ver-te campeão. Paulista, 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 tu és o clube mais querido do torrão. Paulista, 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 tua bandeira gloriosa quer por ti guardar silente a alegria da conquista. Tu és paulista de Jundiaí. Tricolor, meu clube amado, teu caminho é o da glória. Segue avante no gramado, traz os louros da vitória. Mas se a luta te enfraquece, há poder dos desenganos, a história não te esquece, tu és paulista dos veteranos. Paulista, 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 é jundiaense que quer ver-te campeão. Paulista, 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 tu és o clube mais querido do torrão. Paulista, 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 tua bandeira gloriosa quer curtir guardar silente a alegria da torcida. Tu és paulista de Jundiaí. Muito bem, agradecer o tenor Márcio José. E, Edu, eu, antes de encerrar, eu tenho que passar a palavra para o Vanderlei, que já me pediu um monte de... Preciso falar, eu quero falar, né, Vanderlei? E o Vanderlei, então, vai falar, porque o Vanderlei é o eterno presidente do Paulista, né, Vanderlei? Fique à vontade, Vanderlei, ocupa ali. Não poderia me furtar dizer nesse instante algumas palavras sobre o Paulista e Futebol Clube. Presidente da Câmara, Tico, presidente do Palhares, do Paulista, dos bons, novos vereadores, deputados, componentes da mesa, prezados convivas. Quando aqui eu aportei em Jundiaí, não perguntei o que a cidade poderia fazer por mim, mas sim o que eu poderia fazer pela cidade. E como era um homem afeito ao esporte, me dediquei ao Paulista, porque todas as coisas do universo manifestam entre nós através do pensamento. E com o pensamento voltado a Deus, nós obtivemos
aventura de ser campeões da primeira divisão de profissionais em 1968, invicto, que tem outro sabor. É lamentável, eu não gostaria de estar na pele do presidente atualmente, mas gostaria que ele continuasse, porque ele é um abnegado, revitalizou o Paulista, deu outra dinâmica ao Paulista, e a estrutura que tem o Paulista, poucos clubes têm no interior ou no estado de São Paulo. Consta na Federação Paulista de Futebol de que, nos anais da história, o Paulista é o único clube que subiu de uma divisão para outra. Muitos são campeões, sobem de uma divisão para outra, mas invicto, só o Paulista. Isso graças ao trabalho do povo, que contribuiu bastante, cooperou. Era só alegria, invicto, não perdeu para ninguém. É sensacional. Eu tenho certeza de que o Paulista ressurgirá das cinzas, como a Fênix. Eu li um pouco aqui o manifesto, quase que conclamando o poder público. Naquela época eu era vereador, e eu, para conseguir um dinheiro do poder público, chorei no ombro do prefeito Pedro Fávaro, como uma criança, pedindo a importância de 100 mil cruzeiros naquela época, para fazer face às despesas, principalmente 2 meses de aluguel, de ordenado que devia aos jogadores. E ele perguntou para mim, você põe, Vanderlei? Eu falei, ponho. São 100 mil cruzeiros, é dinheiro da vida. Mesmo assim, ele disse, eu vou dar 50 mil cruzeiros agora. Se for campeão, os outros 50, porque ele não acreditava que fosse campeão. E deu 50 mil cruzeiros, pagamos os jogadores, e foi aquela festa. Não perdemos uma. Mesmo que não tivesse dinheiro para pagar os jogadores, tenho certeza que os jogadores comeriam a grama em prol do Paulista. E foi o que aconteceu. Campeão invicto e subiu. E graças ao povo de Jundiaí, nós construímos o estádio. Aí está, que através da Rádio Santos Dumont, hoje Rádio Cidade, conclamou o povo para que o povo ajudasse através de doações de cal, cimento, pedra, tijolo, madeira. Conseguimos construir o estádio. E hoje aí está. É uma infraestrutura muito grande e que está bem amparada pelo presidente, que, repito, dos bons presidentes, que eu não conheço essa pele dele, não, porque eu sei o que é. Não é fácil. Todos os presidentes que passaram pelo Paulista sofreram, mas conseguiram realizar trabalhos. E ele está dando dinâmica, outra dinâmica, e conservando a estrutura, que poucos times do Paulista têm um estádio igual. Eu fiquei conhecendo o Alexandre, um jovem da torcida uniformizada, e sugeri a ele que conclamasse o povo, através dos seus colegas, para a campanha dos sócios. Em 65, nós conseguimos angariar 5 mil sócios para o Paulista. E por que não hoje, com quase 400 mil habitantes, nós não conseguimos 10 mil sócios a R$10 por mês? O Paulista jamais pereceria. Então eu conclamo a todo o povo, e vocês, meus povos, sejam soldados e aumente cada um, duplique os soldados para que possa conseguir, junto ao povo, a ajuda necessária para que o Paulista continue nessa trajetória de glórias, porque de tristeza você faz parte do futebol, mas de glórias, e nós temos certeza que eu peço a ele que ele continue. É um trabalho muito grande, 10 anos não é brincadeira. Eu fiquei 10 anos na presidência, sei o que é difícil, mas ele, com quase 11 anos, tem colaborado bastante e tem demonstrado um amor ímpar ao Paulista Futebol Clube. E tenho certeza que todos os senhores também gostariam de que o Paulista continuasse essa trajetória invicta de trabalho e pujante. Enfim, para que o Paulista não pereça, que é lamentável, é triste, eu lamento bastante. Mas, como disse, repito, o Paulista ressurgirá das cinzas através de todos vocês. Muito obrigado. O Baitu também quer falar algumas palavras, Baitu? Fica à vontade. Afinal, é o único vereador do Paulista, ex-vereador que está aqui com a gente, né? Vereador, desculpe. Jogador. E fique à vontade, Baitu. Olha, muito obrigado. Eu vi o meu caro vereador ficar emocionado. Eu também fico emocionado.
que eu sou mais paulista, e ninguém existe mais que eu. Pode ser igual, mas não mais que eu. Também sou corintiano, mas em primeiro lugar paulista. Eu queria agradecer a oportunidade. Isso não vai ter mais 100 anos, porque eu não vou durar mais isso aí. Para mim, isso aqui é ímpar mesmo. Isso aqui, para mim, foi uma homenagem. Porque eu vim aqui hoje para participar de uma moção do Durval Orlato. Eu não sabia que estava preparado. Isso acontece não por acaso. E jogar pelo Paulista, todos nós temos oportunidade. Eu tive oportunidade de jogar no Paulista. Não tive tanta felicidade de ser um atleta de primeira, mas eu fui um reserva de um Junandir e de um Valdir. Eu joguei contra o Santos, contra o Palmeiras, contra a Portuguesa. Então, eu me sinto um jundiaense feliz, alegre, e já cumpri a minha parte, porque eu fui um jogador de Paulista, e para mim o Paulista é tudo. E agradeço também a todo mundo que me cooperou. Outra coisa, o Edu também tem que lutar mesmo pelo Paulista, não podemos deixar cair isso daí. A campanha de sócio é muito boa mesmo. Mas isso tem que partir agora, que agora com 100 anos, o próximo 100 anos tem que ser melhor que foi. Muito obrigado por tudo e agradeço de coração. Presidente Edu Palhares, nós vamos passar agora a placa de homenagem, de comemoração aos 100 anos do Paulista. E essa placa, Edu, é uma singela homenagem para ficar lá junto com os troféus do Paulista, com toda a história do Paulista. É homenagem singela dos 16 vereadores da Câmara Municipal de Jundiaí, que diz assim, Edu: no ano do centenário do Paulista Futebol Clube, o glorioso Galo da Serra do Japi, a Câmara Municipal de Jundiaí externa efusivas congratulações pela passagem da memorável data de reconhecimento pelo brilhante trajetória do time jundiaense no centenário esportivo. Ela vem assinada, Edu, pelo presidente, por mim, José Galvão Braga Campos, pelo primeiro secretário, Marcelo Gastaldo, e pelo segundo secretário, Erivaldo Ramos de Freitas, mas é de coração de todos nós, vereadores dessa casa, viu, Edu? Então, eu quero parabenizar o Paulista e você, que é o presidente nesse momento. Presidente Edu, fique à vontade para que a gente possa fazer o encerramento da homenagem ao Paulista. Antes de mais nada, agradecimento a todos que falaram em nome do Paulista. Eu acho que as manifestações todas aqui colocadas são realmente de amor a uma cidade, amor a um clube de futebol. Eu quero finalizar lembrando que no último dia 30, agora de abril, o Paulista publicou o seu balanço de 2008, e quando nós analisamos o balanço de 2008 do Paulista, nós chegamos à conclusão que um paulista está preparado para crescer. Diferentemente de grandes equipes, de grandes nações do futebol brasileiro, para citar só algumas aqui, ou as duas maiores, como o Flamengo e o próprio Esporte Clube Corinthians Paulista, se nós pegarmos os balanços desses clubes, nós vamos ficar assustados. O Paulista não. O Paulista tem dificuldade, sim. O seu orçamento, no que diz respeito à receita, precisa ser multiplicado por essas ações aqui colocadas, por tudo que foi aqui manifestado. Afinal de contas, uma cidade, como foi dito, de 350 mil habitantes, cidade até maior que algumas outras que, como citado aqui, já são exemplos. A participação de todos é importante, mas que haja a união e a conscientização de que, se isso não acontecer nesse instante, o Paulista é fadado a ser mais uma das equipes que provavelmente não estará nos próximos anos na Série A, que provavelmente vai perder todo esse punch que teve nos últimos anos. O Paulista hoje, quando eu digo que está preparado para crescer, é porque, novamente, como no tempo da Parmalat,
tem equipes de base boas. Garotos que, dentro de um pequeno hiato, serão grandes jogadores de futebol. Vão fazer novamente o Paulista ter condições de estar na ponta dentro do futebol paulista e dentro do futebol brasileiro. Mas antes que esse ato chegue, nós precisamos nos mexer. E eu queria aqui deixar um agradecimento muito grande a todos e dizer o seguinte: não só pelo Paulista, mas pela cidade de Jundiaí, que tem um posicionamento geográfico fantástico. Nós precisamos começar a pensar para essa cidade, senhores vereadores, numa arena multiuso. Pensem os senhores, já conversei isso com o senhor prefeito, não porque o Paulista precise de um estádio, o Paulista até poderia usar essa arena, mas uma cidade que possa, como o Paulista, que merece ter uma arena, como tem Barueri e outras cidades por aí, pode ter sim uma arena para trazer os grandes shows internacionais, eventos religiosos e outras coisas mais. Então, nesse instante também, no centenário do Paulista, eu aproveito para lançar essa ideia da arena, uma ideia que já falei anteriormente, a nível de Copa do Mundo, que não foi possível porque é um estádio só por estado, mas que fica aqui também replicado para que a gente possa estar tocando isso mais tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Estará gravado o nome de todos vocês. Eu peço que vocês possam me dar a ata desse ato, né? Para que eu possa estar colocando também dentro dos anais da história do Paulista Futebol Clube. Muito obrigado a todos, em especial a toda a torcida do Paulista. Desse modo, então, senhores vereadores, público presente, torcida organizada aqui, né? Os conselheiros do Paulista, essas sumidades do Paulista. Eu peço então, Edu, mais uma salva de palmas para o centenário do nosso glorioso Galo do Japi. Eu só pediria um pouquinho mais de paciência aos amigos. Nós vamos dar sequência à sessão dentro de alguns instantes, tá ok? Peço mais um pouquinho só de paciência, tá ok?